Constituição Federal, artigo 39 a 43, seção 2 dos servidores públicos. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 2. Os requisitos para a investidura. 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 11. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Artigo 7, parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para a aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, seja na forma da lei do respectivo ente federativo. Novamente, inciso 1º. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria,
na forma de lei do respectivo ente federativo. 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 e 16. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º. Parágrafo 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Parágrafo 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4b, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Parágrafo 8º. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.
Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º, 9A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 3711 à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto nesse artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivo. Novamente, parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência, equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. Parágrafo 20. É vedada a existência, novamente, parágrafo 20,
é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. 5. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. 8. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão do regime. 9. Condições para adesão a consórcio público. 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Novamente, inciso 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Novamente, parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Seção 3. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei,
as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Parágrafo 2º. Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Parágrafo 3º. Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Seção 4 das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre 1. As condições para a integração de regiões em desenvolvimento. 2. A composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, 1. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Novamente, 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Novamente, parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação.